Amém, irmãos? Josué capítulo 1, no versículo 9, diz assim: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 5, no versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Abra agora aí mesmo, Josué capítulo 6, por favor. No versículo 2 diz assim: Aleluia, eu sinto a presença do meu amado. E disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e a seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeai a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodearás a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. Versículo até o 6. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada um em frente de si. Versículo 20 desse mesmo capítulo. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Pode se sentar dando graças a Deus. Senhor, eu não tenho, eu não posso, eu não sou. Eu me torno aqui sempre na tua dependência, porque se o teu Espírito, a tua presença não for comigo nesta hora, eu não saberia nem falar. Diria a ti, como Jeremias disse a ti naquele grande dia: eu não sei nem falar. Mas o interessante é que Jeremias estava falando com o Senhor, porque o Senhor ouviu a voz de Jeremias. E nesta manhã, Senhor, eu te peço em nome do Todo-Poderoso, do Yeshua HaMashiach, do Deus forte, do leão da tribo de Judá, Senhor, manifesta o teu poder nesta tua casa, casa intitulada Casa de Oração. Eu creio, Senhor, que o Senhor me deu esta palavra, Senhor, para repartir esse pão no meio de nós, que o teu povo não saia daqui da mesma forma que adentrou, mas que a tua força, o teu poder, a tua honra, a tua glória, a tua soberania seja conosco em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu pedi para coisa que está folheando aqui, Rubinho, o vento. E eu, desculpa, viu, irmão? Eu sou friento, eu não gosto de coisa. Mas, enfim. Como eu disse, amados, Josué significa, a palavra Josué, o nome diz Deus é a salvação. E o propósito de Deus na minha vida, na sua vida, na vida da humanidade, é a salvação para a eternidade. Eu costumo dizer que Jesus veio à Terra em forma humana e nos 33 anos de idade dele, ele é batizado, o Espírito Santo de Deus habita em um corpo humano e ali começa o ministério de Jesus. Aonde Jesus estava, milagres tinham que acontecer. Aonde Jesus estava, cadeias tinham que ser abertas.
aonde Jesus estava, espíritos tinham que sair daquele corpo. Eu estava esta semana, eu acho que foi ontem de ontem, conversando com o irmão Jadson, e eu trouxe uma reflexão na palavra, porque Deus trabalha com a minha vida de uma forma assim, Ele manda um fax para mim e eu tenho que passar. Amém, irmãos? Foi ontem, Deus falou para mim, fala para o meu filho, aquela passagem, quando aquela mulher adentrou no templo com 18 anos encurvada. A Bíblia vem dizer que a mulher tinha 18 anos aprisionada por Satanás. E hoje não é diferente na vida de muitos crentes ou cristãos que se encontram em congregações. Porque a Bíblia vem dizer que se verdadeiramente, uma coisa verdadeira, o Filho do Homem vos libertar, estará? Eu não ouvi, estará? E Ele é libertador, irmão. Josué, no capítulo 1, no versículo 9, Deus está dizendo, seja forte. Diga para seu irmão que está do seu lado assim, meu irmão, seja forte, irmão. Seja forte. Fala para ele aí, sacode ele e diz assim, seja forte, não desanime, porque Deus é contigo. Deus é contigo. É por isso que eu entendi quando Deus mudou a palavra. Que eu ia trazer a palavra de Isaías 49:15, onde Deus diz, pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta? Todavia, se ela vier se esquecer, eu, o Senhor, não esquece de ti. Deus não esquece, viu, pastor Laurentino? Deus não esquece do Senhor. Porque o seu nome, o meu nome, o nome da igreja está gravado. Eu costumo dizer que Deus fez, é uma colocação, viu, irmão? Não é escândalo, não. Deus fez uma tatuagem na mão. Mas está lá seu nome. Eu tenho uma promessa para Laurentino. Eu tenho visto ele me honrar, ainda com as lutas, ainda com as pelejas, mas ele tem honroso em mim. Oh, Jesus. Aleluia. Josué recebe essa palavra, Deus seja forte, porque eu sou contigo, não desista, porque eu vou te dar vitória. O nome de Deus, a presença de Deus para a minha vida, para a sua vida, não é derrota. A Bíblia vem me dizer que nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Chega, irmão. Irmão João, mas o senhor não passa por luta. Não, eu tenho que passar por luta. Porque sem luta não há vitória. Sem vitória não há coroa. Sem coroa não há eternidade. Eu estou passando pela prova dando glória a Deus. Tem que dar glória a Deus, irmão. Vem a luta, dá glória a Deus. Vem as provações, dá glória a Deus. Vem as pelejas, dá glória a Deus. Não se desanime, Josué. Porque Deus é a salvação. No capítulo 5, versículo 13, diz assim, e sucedeu que, estando Josué no pé de Jericó, levantou-se os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante de um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos inimigos? E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Josué, quando ele viu aquelas muralhas de Jericó, ele ficou espantado, porque eu fui buscar conhecimento da dimensão daquela muralha de Jericó. A muralha de Jericó tinha uma extensão de 9 metros de altura e 3,5 metros de largura, irmão. Pense aí, ao ponto de a casa de Raabe, a prostituta, foi feita em cima da muralha. Olha a estrutura desta muralha que o povo de Israel ia enfrentar. A pergunta nesta manhã é para você e é para mim. Eu não sei qual é a muralha que você está enfrentando. Eu não sei qual é as lutas e as pelejas que você está passando. Mas eu quero te dar um anúncio. O meu Deus, o seu Deus, que é o Deus da salvação, Ele vai te dar vitória. Porque Deus não esquece dos teus filhos.
Ele jamais vai esquecer de mim e de você. E Josué, quando viu aquele homem com a espada desembainhada, Deus enviou o anjo para falar com Josué para trazer confiança a Josué. Nesta manhã, Deus te trouxe aqui para te dar confiança, para te dizer que enquanto há vida, há esperança, que você não está só, nessa peleja não tereis que pelejar, ficar de pé. Ei, quem é que está mandando você ficar deitada? Quem é que está mandando você ficar sentada, acuada? Deus está te levantando com mão forte, dizendo: esta luta não é tua, mulher, esta luta não é tua, homem, esta luta é minha, eu tomei para mim, eu estou pelejando a tua peleja nesta manhã. Você não pode sair daqui dizendo não tem mais jeito. Deus está te dizendo: olha, há jeito para você, há jeito para a sua causa, há jeito para a sua saúde, há jeito para a sua peleja, eu estou contigo, diz o Senhor. Aleluia. Eu costumo dizer que a glória que sobe é a glória que desce. Quando você dá glória a Deus aí, Deus se agrada da sua glória e derrama glória sobre a sua vida. Josué capítulo 6, no versículo 2, diz assim: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Aleluia. Sabe o que é que Deus está falando aqui com Josué? Confia em mim, Josué. Confia em mim, Josué. Porque eu sou que estou falando contigo. Josué, eu estou falando contigo porque eu já te dei nas tuas mãos a Jericó. Eu dei a tuas mãos, você não está só, Josué. Aleluia. Está passando por luta, Josué? Deus já entregou em sua mão a sua vitória. Deus já entregou, Rubinho. Rubinho, toma posse. Porque, olha, Rubinho, deixa eu te dizer uma coisa e faça a prova. Por volta de 2h da manhã, eu estava acabando do esboço que Deus estava me passando o fax, eu me lembrei de você. E quando chegou nesta manhã, você me passou aquele relato. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Isso que você me passou, se for da vontade divina, vai acontecer. Mas se não for da vontade divina, o médico dos médicos, Senhor dos senhores, não vai permitir ele mesmo. O Senhor vai entrar com providência e te dar a vitória. Deus está dizendo: Josué, você vai enfrentar um inimigo, sabe o que, Josué? Derrotado. Esse inimigo que está trazendo afronta para você, Josué, é derrotado. Ele não é mais do que eu, Josué. Eu sou o Deus que te sustento, eu sou o Deus poderoso. Josué ouviu Deus. Eu quero que você saia daqui e se transporte em espírito. Quando Josué, lá no capítulo 5, versículo 13, ele vai ver as muralhas de Jericó, irmã Greides. 9 metros de altura, 3,5 metros de largura. Como é que eu vou entrar aí, rapaz? Que negócio, né? Talvez Josué pensou isso, sabia? Como é que eu vou entrar com o povo aí? Aí Deus disse: ai, eu sondo o seu coração, Josué. Eu sondo o seu pensamento, Josué. Porque eu sondo e conheço você, Josué, eu vou te dizer: olha, você vai com a minha força, não é com a sua força, Josué. Eu sei que você não tem arma, Josué, para lutar contra esse inimigo, mas eu sou o que vou te dar a vitória, Josué. O inimigo que você vai enfrentar é um inimigo derrotado. E nesta manhã, Deus está falando para mim e para você: o inimigo que você está te afrontando, eu, Senhor, venci. Tenha bom ânimo. Diga para seu irmão assim:
Tenha bom ânimo. Fala para a irmã Nadira aí. Irmã Nadira, tenha bom ânimo, irmã Nadira. Tenha bom ânimo. O choro, Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite toda. Mas na minha Bíblia e na sua Bíblia tem uma vírgula. O choro pode durar uma noite, vírgula. Mas a alegria vem ao amanhecer. Sabe o que vírgula é aquela, irmão? É Deus passando a mão no meu ombro, no seu ombro, dizendo: não chore, porque eu estou contigo. Não se apavore, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te esforço com a destra da minha justiça. Deus é justiça na minha e na sua causa. Aí de manhã você acorda, oh glória, oh glória. Deus me deu um bálsamo para eu ficar de pé e estar sustentado. Por quê, irmão? Se não for dependência total e cabal de Deus, a gente não estava aqui nesta manhã. É Ele que nos toma pela mão e diz assim: não tema, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te esforço com a destra da minha justiça. No versículo 3 e 4, confiança e dependência de Deus. Versículo 3 e 4. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de 7 chifres de camelo diante da arca, e no 7º dia rodearás a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela, cada um em frente de si. Confiança e obediência a Deus. Se Deus falar, eu confio. Se o homem falar, eu fico meio temeroso. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganar, mas o de Deus é verdadeiro. Se ele te prometeu que já está te curando, você já está sendo curado. Você crê que você já está sendo curado? Essa dúvida que paira ainda na sua mente, Deus está te libertando hoje, irmão Amaral. Deus está tirando toda a dúvida do teu pensamento. Enquanto houver dúvida, Ele não opera na terra. Aleluia. Deus está dizendo: Josué, não é com sua força. Viu, Josué? Não é com sua força, não é com suas armas, não é com seus homens de guerra, não é com seu saber, não é com nada material que você tem que ser com o meu poder. Quando eu falo em saber aqui, eu me lembro de um homem que nós conhecemos muito a história dele, chamado Salomão. E Deus se apresenta a Salomão e pergunta: Salomão, o que é que você quer de mim? E Salomão foi verdadeiro, porque Deus sondou naquele momento o coração de Salomão. Ele diz: Senhor, eu quero conhecimento e sabedoria. Isso não está no livro. Isso é uma analogia, uma colocação do que eu vou falar, para vocês terem ideia. Uma certa vez, um príncipe foi ter com o rei Salomão. E quando ele adentrou, ele levou ouro, prata, especiarias, camelos, tudo para o rei Salomão, caso o rei Salomão desvendasse um enigma. Pergunta para mim assim, qual era esse enigma, irmão João? Esse homem trouxe 2 rosas, uma natural e uma artificial. E o rei Salomão estava lá sentado, ele, como em uma distância daqui para o irmão Saulo, ele fez: Rei Salomão, Deus seja contigo, que era a saudação daquela época. Eu trouxe ouro, prata, especiarias, camelos para o senhor, caso o senhor revele esse enigma que eu trouxe aqui. E o rei Salomão: qual é o enigma? Essas 2 rosas aqui. Agora o senhor não pode chegar perto. Se verdadeiramente o seu Deus conhece a ti, te sonda, te ajuda, Ele vai te dizer qual é a verdadeira. Eu achei interessante que Salomão não chegou e disse assim: é essa do lado direito. Ele baixou a cabeça e disse assim: eu sou dependente de ti, Senhor. Me ajuda. Me mostra o oculto e o escondido.
para que o seu nome seja glorificado nesta hora. Não é pelo ouro, não é pela prata, não é pelas especiarias, não é pelo camelo, porque tudo isso o Senhor já me deu, mas pelo seu nome. Quando Salomão abre os olhos, aleluia, tinha uma abelha posada em uma das rosas. Dá glória a Deus, irmão. Sabe o que é que Deus está te falando e falando aqui agora? Que na hora da sua adversidade, na hora da sua luta, Ele é o eu sou que vai te dar direção. Você não vai ficar confundida nem confundido. Ele vai agir de qualquer forma sobrenatural para te honrar, porque o nome dele tem que ser honrado em nós. Chega, irmão. Vai um crentinho ali, ainda diz que é crente, mas está passando por prova? Dê glória a Deus. Está passando por luta dentro de casa? Eu estou passando minhas lutas, amém, irmãos? Mas eu boto o meu louvor. Chega o final de semana, quando Cláudia vai visitar a família, eu, louvor, glorificando o nome do Pai. Aí o adversário não entende. Pô, o irmão está passando por luta, o vizinho está passando por uma prova e está louvando a Deus. Enquanto tiver fôlego, louve. Louve ao Senhor. A Bíblia vem dizer que Deus é estrategista. Confiança em Deus, no versículo 3 e 4. No versículo 5, Deus dá estratégia a Josué. Manda rodear, sabe quantas vezes? 5, 4, 3, 2, não, 7. O número da perfeição. Gênesis capítulo 2, quem puder abrir aí. Gênesis capítulo 2, no versículo... Eu anotei aqui, é rapidinho, só a confirmação. Gênesis capítulo 2, no versículo 2, a parte B diz assim: no dia 7º, a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia. E esta obra, irmão, foi a perfeição de Deus. No 7º dia, Deus descansou da obra perfeita dele. O que é que eu entendo com esse texto de Josué? Que Deus, de Josué, rodeia com o povo 7 vezes. Mas quando completar a 7ª vez, grita, faz com que o povo grite. Sabe que grito é esse, irmão? É Deus seja louvado. Deus é a salvação. Deus é todo poderoso. Aí as mulheres, 9 metros de altura, gredes. 3,5 metros de largura de pedra maciça. Tipo assim, eles faziam, acredito eu, ainda era naquela época, a junção das pedras com aquele óleo da baleia. Aquela estrutura que tem ali na ladeira da montanha não cai, porque aquela estrutura ali foi feita com óleo da baleia. Ela é precisa. Mas se Deus, o Todo-Poderoso, dizer, eu quero que vá abaixo agora, ela cai do nada. Porque Ele é Deus. Só irmão, pastor Oswaldino, o irmão Síbio não está aqui, senão eu ia trazer para ele também, que é o levita. Tem um irmão nosso, que é levita, chamado Marçal, Adelino Marçal. E Deus deu um louvor a Adelino Marçal, que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado Ele for, Deus dê esse louvor a este homem. Amém, irmãos? Um louvor que foi tocado aí. Muitos choraram. Até chora até hoje. Mas um certo dia, a mãe dele, mulher de Deus, vai saindo do templo e um meliante, um assassino vem para roubar ela, esfaqueia a mãe dele e ela vem a óbito. Depois do louvor. Depois do sucesso do louvor. O que é que eu entendo? Ele deu uma entrevista que eu fiquei maravilhado. O repórter perguntou: Adelino, sua mãe foi esfaqueada, morreu, foi a óbito e você não está desesperado? Ele: não, porque Ele é Deus.
Ele continua sendo Deus. Ele jamais vai deixar de ser Deus. Você pode estar passando a luta que for, mas ele não deixa de ser Deus. Versículo 5, estratégia. Deus está passando toda a estratégia a Josué de como vencer esta mulher. 7 vezes, número da perfeição. Gênesis 2, versículo 2, a parte B. Gritai, grito da vitória, grito de Deus, porque a glória que sobe é a glória que desce. Quando está passando luta, irmão, dá glória a Deus. Não murmura. Não diz que não vai dar certo, que não tem mais jeito. E Deus está te dizendo, se enquanto há vida, há esperança. Não perca a visão do teu sonho, porque Jesus, ele só chega na hora certa. Aquela mulher, a viúva de Naim, aquela mulher era viúva. O texto diz que ela era viúva. Era um lugarejo. Certamente aquela mulher já conhecia aquele caminho para o local do sepultamento, porque ela levou o marido dela para ser sepultado. Mas a Bíblia vem dizer que ela vem em meio a uma multidão triste, chorando, porque a criança, o filho único dela, que ia trazer a provisão para a vida dela, porque ela era viúva, morreu. Mas só que em frente àquela multidão triste, angustiada por causa da morte daquele jovem, vinha uma outra multidão alegre, feliz, porque estava sendo curada, estava sendo abençoada. E no meio desta multidão tinha aquele que está aqui hoje, em espírito e em verdade, porque ele não faz acepção de pessoas. E quando aquele que está aqui hoje, naquela multidão daquele dia, viu aquela mulher chorando, irmão, o meu Deus, que é o seu Deus, ele se compadece de mim, de você, quando você chora. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ele dá no amanhecer. Então, aquela mulher, quando ela vê Jesus para o sepultamento, ninguém poderia parar um sepultamento a não ser que fosse um parente bem íntimo. Jesus, para aquela mulher, era uma pessoa estranha. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu daquela mulher. E ele está se compadecendo de mim e de você nesta manhã. Eu não sei qual é o seu problema. Eu sei dizer para você o recado que Deus me deu 2:pouca da manhã. Ele já está resolvendo o meu e o seu problema. Se crer, verás a glória de Deus. Só que, quando Jesus para aquele esquife, Jesus toca. Ninguém poderia tocar num morto, porque quem tocava no morto, em Levítico diz que era uma pessoa que ficava contaminada. Mas Jesus é a purificação e a vida. Ele é a purificação e a vida. Ele não deixou de ser. Quando ele toca naquele caixão, ele olha para o sentimento da alma, irmã Grade, diz assim, mulher, não chores. Como não chorar? Se eu não tenho mais marido para me sustentar, como não chorar que meu único filho que ia trazer o sustento, o alimento, está morto? E o Senhor vem dizer para eu não chorar. Ele disse, não chore. Aleluia. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida de sonhos. Aquela mulher estava indo enterrar o sonho dela, o filho único dela. Eu quero crer que Jesus disse assim, os discípulos disseram assim, manda dispensa aos coveiros, porque o dono do milagre está aqui hoje. O dono do milagre está aqui nesta casa hoje. Aleluia. Versículo 20, grito da vitória. Versículo 20 diz assim, gritou, pois, o povo tocando os sacerdotes e as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. O grito da vitória. O povo gritou e a bênção chegou. Quando eu grito, Senhor, socorre-me. Senhor, ajuda-me. Eu já tentei de todas as formas. Eu já até comuniquei para o meu vizinho,
para o meu parente, mas não tem tido solução, Deus está dizendo para você, olha, a sua solução está em mim. Clama a mim e responder-te-ei. A sua solução não está no homem. Eu conheço o homem que você não conhece, diz o Senhor. Eu vou fechar aqui, que ele está mandando. Chega de esboço. Eu não sei, o pastor passou ali, viu a senhora que estava passando mal, pastor? Ela já está bem? Foi para casa? A gente vai orar por ela. Porque a gente ora aqui e o milagre acontece a caminho. Assim foi como foi com Pedro. Pedro estava encarcerado, como eu falei. O povo estava ali naquela casa. Eu não sei se era a casa de Pedro ou de alguma irmã. Não sei. Mas a Bíblia diz que a oração do justo muito podem ser os efeitos. Precisamos orar como tem determinado aqui, orar um pelos outros. Porque a luta está travada, irmão. No mundo espiritual, trazendo para o físico. Quando você vê um irmão, uma irmã sofrendo, ali começou no espiritual para ser mostrado ao físico. A minha luta não é contra o sangue, nem a carne, nem a sua, é espiritual. Mas é como eu falei no começo, se verdadeiramente Jesus, o Filho do Homem, vos libertar, me libertar, nós estamos livres. Sabe por quê, irmão Silvio? Porque para Deus nada é impossível. A gente que bota impossibilidades nas coisas que Deus quer realizar. Então, nesta manhã, se você crê que Deus vai te curar, que Deus vai resolver a sua causa, venha aqui na frente porque a gente vai orar por você. Agora, venha sem vergonha. A gente fez tanta coisa que envergonhou a nós mesmos e a Deus, e quando é para vir aqui na frente, a gente deixa a nossa natureza humana ser mais resistente do que nós. Amém? Se você quer receber a oração, eu já estou entregando o microfone. Venha aqui na frente em nome de Jesus e você vai ser curada, vai ser libertada em nome de Jesus.